Olá pessoal, Dr. Zé Vitor. E o tema do vídeo de hoje é extremamente importante. Hoje eu vou falar sobre a síndrome da morte súbita em lactentes. E eu já quero começar o vídeo com um apelo. Não pense que isso nunca pode acontecer com você. É muito melhor a gente prevenir, porque depois que acontece, não tem muito o que a gente fazer. Então, se você se interessou por esse tema, fica até o final do vídeo, porque no final eu vou te dar algumas dicas de como prevenir que isso ocorra. A síndrome da morte súbita do lactente acontece aproximadamente em 50 crianças a cada 100 mil crianças nascidas vivas. E principalmente ela acontece 90% nos primeiros 6 meses de vida. A principal idade que acontece é geralmente dos 2 aos 4 meses. E a principal situação que nós vemos é da mãe que acorda de madrugada para amamentar o bebê, amamenta, deixa ele de volta no bercinho ou na cama, e depois de um tempo, quando ela volta, ela encontra ele na mesma posição em que ele foi deixado, mas ele já é encontrado sem vida. Mas como que algo tão sério como isso acontece? Bom, não se sabe ao certo, mas há algumas hipóteses para tentar explicar o porquê dessa síndrome. E a principal delas é de uma associação entre dois conjuntos de fatores. Primeiro conjunto relacionados com a criança. O bebê recém-nascido, ele tem um sistema nervoso central já imaturo. E tem uma parte desse sistema nervoso central, que é o sistema nervoso autônomo. Ele é responsável pelos batimentos cardíacos, pelo controle da nossa respiração, e ele também é imaturo nesses bebês. E tem uma parcela desses bebês que tem uma imaturidade maior do sistema nervoso. E eu vou falar para vocês quando estiver falando dos fatores de risco para acontecer essa síndrome. E um outro conjunto de fatores são os fatores ambientais, relacionado à forma com que o bebê dorme, onde que o bebê está dormindo e se tem geralmente algum objeto junto com o bebê que pode gerar asfixia. Então, quando você pega um bebê que tem alguns fatores de risco principais junto no ambiente que apresenta alguns riscos para ele, essa associação geralmente está muito relacionada com essa síndrome da morte súbita nos lactentes. E quais os fatores de risco relacionados com essa síndrome? Aqui o principal fator de risco é colocar o bebê para dormir de barriga para baixo, ou mesmo de lado, certo? Principalmente colocar de barriga para baixo é um fator de risco dos mais importantes que foram observados. Mas também bebês que dormem com os pais ou com algum outro acompanhante que não sejam os pais, na cama à noite. Também aqueles bebês que têm contato com pessoas tabagistas em casa, seja durante a própria gestação, a mãe que fumou durante a gestação, ou mesmo depois de nascer, ele continua tendo contato com tabagistas em casa, isso é um grande fator de risco. Mães adolescentes, também famílias com baixo poder aquisitivo ou mesmo uma condição socioeconômica menos favorável, todos esses são fatores relacionados com essa síndrome. Outros fatores também relacionados, esses falando dos próprios bebês, são bebês que nasceram prematuros, ou que nasceram de baixo peso, ou que tiveram algum outro problema durante a gestação. E agora eu vou falar das principais medidas que a gente precisa adotar para evitar que essa situação aconteça. E a principal delas é colocar o bebê para dormir de barriga para cima. Essa é a posição correta em que os bebês devem dormir. A gente tem a impressão de que essa posição vai sufocar o bebê e que se ele regurgitar, por exemplo, ele não vai conseguir, ele vai se afogar, Mas na verdade não é isso que acontece. A anatomia do bebê é diferente da anatomia do adulto. E para o bebê é muito melhor que ele durma de barriga para cima. Um outro fator também, uma outra atitude que a gente tem que ter é fazer com que as crianças durmam no quarto dos pais nos primeiros meses de vida, só que não na cama dos pais. Que ela durma em berço próprio e também não um berço muito macio. Não pode ser algo que cheio de cobertor também, que ele afunde, por exemplo, isso também não é recomendado. Outra coisa que não é recomendado é que a gente coloque travesseiro para o bebê ou qualquer outra coisa no berço, cobertores, brinquedos.
Nada deve ser colocado dentro do berço, somente o bebê. E também a gente tem que evitar superaquecer o bebê, né? As roupas dele já são suficientes, não tem que ficar colocando cobertor, também porque um excesso de calor também pode favorecer esses quadros. Então, colocar o bebê de barriga para cima no próprio berço, dormindo no quarto dos pais e sem mais nenhum objeto em que o bebê possa encostar o nariz, por exemplo, ou que ele possa levar até o rosto e que possa gerar algum sufocamento para ele. Outras medidas também muito importantes é evitar o contato do bebê com o cigarro, com a fumaça do cigarro. Então é a hora de todo mundo que mora na casa do bebê parar de fumar, se é que alguém fuma. Então é até bom que melhora a saúde da casa inteira. Então, ninguém fumando, e o bebê não pode ter contato com o cigarro nem durante, né, a própria gestação, né, e nem depois de nascer, certo? Também o uso de álcool na gestação é algo relacionado, então a mãe deve manter uma gestação tranquila, sem uso de álcool, uso de cigarro, uso de outras drogas também. A vacinação também parece ser algo relacionado, manter a vacinação em dia parece algo que previne a morte súbita. E por último, que algo que foi visto mais recentemente, é o bebê dormir de chupeta. Também é algo que, de uma certa forma, previne essa síndrome de morte súbita nos lactentes. Só na hora de dormir mesmo, nas dormidas durante a tarde ou durante a noite. Depois que ele dormiu, se a chupeta saiu da boca dele, não precisa recolocar. É realmente só na hora de dormir mesmo. E eu vou dar uma dica bônus agora, que a gente não costuma ler em nenhum lugar. Cuidado mães, cuidado avós, que colocam os bebês para descansarem aqui na região do colo. Nesse período, os adultos, de forma geral, estão muito cansados por estarem tendo os cuidados com o recém-nascido. Então não é incomum a mãe ou a avó que coloca o bebê para dormir aqui também pegar um sono e dormir. É possível que o bebê movimente a cabeça e coloque o narizinho, o rosto, entre as mamas da mulher. E ele pode sufocar com isso. Então fica de alerta, tome cuidado com essa situação também. E se esse vídeo foi útil para você, né? Eu não queria amedrontar ninguém, mas a gente tem que alertar sim, porque a gente tem como prevenir que essa situação aconteça. Então, se foi bom para sua família, para você, já clica no botão de curtir aqui e compartilha com alguma gestante que você conheça ou com alguém que tem bebê recém-nascido também. Compartilha para que ela possa tomar esses cuidados também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.